na tua Bíblia e agora, no Evangelho de Mateus, vamos ouvir a palavra de Deus, capítulo 27, versículo 45, a morte de Jesus. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactami, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo diziam: ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo-a embebido de vinagre, colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou. O que aconteceu com o véu do santuário? Em duas partes. De que maneira ele se rasgou? De alto a baixo. O véu do santuário se rasgou em quantas partes? De que maneira? De alto a baixo. Não de baixo para cima. Não de baixo para cima. Diga assim: do alto para baixo. Ou seja, do céu para a terra. Não da terra para o céu. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Estavam ali muitas mulheres observando de longe. Eram os que vinham seguindo Jesus desde a Galileia para o servirem. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Das muitas coisas que aconteceram quando Jesus morreu na cruz do Calvário, uma delas foi que o véu do santuário se rasgou. O véu, ele não foi cortado, nem partido, ele foi rasgado. Não foi uma coisa delicada, não foi uma coisa bonita, ele foi rasgado. E ele não foi rasgado de baixo para cima, ele foi rasgado de cima para baixo. Só para você ter ideia, eu estava vendo o tamanho desse véu. Esse véu, ele tinha 18 metros de altura, 9 metros de largura. 18 metros de altura, 9 metros de largura. E ele era da espessura da palma de uma mão. Nenhum homem podia rasgar aquele véu. Nenhum sacerdote podia rasgar aquele véu. Nenhum demônio podia rasgar aquele véu. O véu foi rasgado de cima para baixo. Quer dizer, quem que rasgou aquele véu? Deus rasgou o véu. Quando Deus quer colocar fim a uma coisa, ele não corta, ele rasga. Quando Deus quer colocar fim a uma coisa, o que ele faz? Não estou ouvindo você. Ele vai rasgar. E quando rasga, o que acontece? Dói. Você tem que aprender que nem toda dor vem do diabo. Tem dor que vem de Deus. Se você está passando por um sofrimento, você tem que ver se o que você está passando está vindo de baixo para cima ou se está vindo de cima para baixo. Por isso que você tem que ter olhos espirituais para as coisas que acontecem na tua vida. Tem coisa que aconteceu na tua vida esse ano que muitas das vezes você fica dizendo que foi o diabo, mas não foi. Foi Deus que rasgou. E querida, deixa eu te falar uma coisa. Você que está aqui, você que está me assistindo. Se foi Deus que rasgou, ninguém conserta mais. Se Ele rasgou algo na tua vida, Ele rasgou de cima para baixo. Não tem tesoura, não tem linha, não tem alfaiate, não tem igreja, não tem pastor, não tem profeta, não tem oração, não tem jejum, não tem psicólogo, não tem psiquiatra, não tem remédio. Ninguém vai remendar. Deus rasgou aquele véu de uma tal maneira que ninguém mais iria utilizar aquele véu. Você sabe que aquele véu ali, ele era uma separação do templo para o lugar chamado Santo dos Santos, que era onde a presença de Deus habitava.
Havia uma separação muito grande entre Deus e o povo. E somente uma vez ao ano, as pessoas tinham acesso à presença de Deus através do sumo sacerdote que entrava no Santo dos Santos para apresentar sacrifícios para a remissão dos pecados dele e do povo, uma vez por ano. E Deus estava dizendo: chega, eu estou colocando um ponto final a tudo isso. Essa separação está acabando hoje. O sacrifício do meu filho está rasgando isso. O templo, como vocês conhecem, estão acabando. As ofertas, como vocês conhecem, está acabando. Sacerdote, sumo sacerdote, eu estou colocando um fim a tudo isso. Eu estou começando um novo tempo. Eu estou começando um novo. E como é que Deus começou um novo tempo? Rasgando o véu do templo de alto a baixo. Quando Deus quer começar uma coisa nova na tua vida, Ele vai rasgar algumas coisas. E quando Ele rasga, causa uma dor em você. Se você não for uma pessoa espiritual, você vai achar que não é Deus. Tem lugares que não é mais para você. Deus já rasgou você de lá. Deus já rasgou você de lá. Se você tentar costurar a tua volta para esse lugar, para esse ambiente, que Deus já rasgou você de lá, de cima para... não vai frutificar, não vai prosperar, não vai dar certo. Presta atenção, porque o que vai mudar a tua vida não é um ano novo, é você estar debaixo do propósito de Deus, é você estar debaixo da vontade de quem? De Deus. É você saber o que Deus está fazendo na tua vida. Enquanto você não entender o que Deus está fazendo na tua vida, você vai estar sempre indo contra a vontade de Deus, e você vai estar entrando o ano e saindo o ano sempre com uma vida velha, sempre com uma vida de sofrimento. Tem pessoas que Deus já rasgou da tua vida, tem ambientes que Deus já rasgou da tua vida. Tem gente que está aqui, tem gente que está me assistindo, que ela insiste ainda a ser uma pessoa do mundo. Deus já rasgou você desse mundo. Esse mundo não é mais para você. Esse mundo não é mais para você. Não insiste. Tem gente que ela insiste. Ela quer um pouquinho de Deus, ela quer um pouquinho do mundo. Ela quer agradar a Deus e ela quer agradar os outros. Ela quer andar um pouquinho na luz e ela quer andar um pouquinho nas trevas. Jesus já rasgou. Jesus já rasgou. Tem gente que ela ainda não viu que é Deus que está fazendo. Quando Deus coloca fim a uma coisa, não adianta você insistir. O véu não foi rasgado pelo sacerdote, o véu não foi rasgado pelos discípulos, o véu foi rasgado de alto a baixo, para que todo mundo soubesse que quem rasgou foi quem? Foi Deus. Você só vai viver um novo tempo com Deus quando você entender o que Ele já fechou na tua vida. Deus não precisa de 2026 para você viver algo novo com Ele. Você pode começar a viver algo novo ainda em 2025. Quando você entregar a sua vida para Ele, amém? Entendendo as coisas que Ele já fechou na tua vida, entendendo que determinados relacionamentos não é mais para você, determinados ambientes não é mais para você, determinados pensamentos não é mais para você. Por que o diabo está sempre tentando te puxar para determinados lugares, para determinados pensamentos, para determinados sentimentos, para determinadas pessoas? Você está sempre voltando para o mesmo lugar, você está sempre voltando para o mesmo ciclo, porque o diabo sabe que Deus já te tirou dali. O diabo sabe que Deus já rasgou aquilo ali de você, e ele sabe que enquanto você continuar ali, a sua vida vai estar sempre presa àquilo ali. Você tem que olhar para aquilo ali e falar assim: não, aquilo ali, Deus já me tirou daqui, eu não sou mais isso aí, agora eu sou uma filha de Deus, amém? Eu sou um filho de Deus, eu vou viver uma vida nova com o Senhor Jesus. Não importa o que foi a minha vida alguns anos atrás, eu creio que Deus tem um plano novo para a minha vida. Eu creio que Jesus tem uma vida nova para mim. Você crê nisso, sim ou não? Por isso que você não pode ficar preso ao que aconteceu há um ano atrás, há 2 anos atrás, há 3 anos atrás, ao que aconteceu na tua infância, ao que aconteceu no teu casamento que não deu certo. Você tem que crer que até as coisas que não deram certo na tua vida, Deus tinha algum propósito. Você só está aqui hoje ouvindo essa palavra por causa de tudo que você passou. José só se tornou governador do Egito por causa de tudo que ele passou na mão dos irmãos.
Quando os irmãos apareceram diante dele, ele falou assim: olha, vocês pensaram que tinham feito mal para mim, mas o mal que vocês pensaram que fizeram para mim, Deus usou para fazer o quê? O bem. Eu não posso viver amargurado, eu não posso viver magoado. Você tem que pegar hoje, se você tem algum sentimento ruim, rasgar isso de dentro de você. Crê que Deus já te deu livre acesso a Jesus, que o véu que te separava de Deus, diga assim, já foi rasgado. Deus não faz nada, você vê que o véu não foi rasgado até a metade, ele foi rasgado de alto, porque Deus não faz nada Deus não te deu meio acesso a ele não, ele te deu acesso todo. Deus não quer você com medo, Deus não quer você insegura, Deus não quer você desconfiado, Deus não quer você com medo do amanhã, Deus não quer você inseguro com 2026, você ainda não está em 2026, mas diga assim, o meu Deus já está, Deus já me deu acesso, Deus já me deu acesso. Hebreus capítulo 10, no versículo 14 ao 18 diz: porque mediante essa única oferta, ele tornou perfeito para sempre os que estão sendo santificados. E o Espírito Santo também testemunha que isso é verdade, pois diz: esta é a nova aliança que farei com o meu povo, depois daqueles dias, diz o Senhor, porém minha lei no seu coração, escreverei em sua mente, e acrescenta: e nunca mais me lembrarei dos seus pecados, nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Por que você vai se lembrar de algo que Deus não vai se lembrar mais? O que você fez, Deus não lembra mais. Do momento que você entrega a tua vida para Jesus, Jesus apaga tudo que foi feito. Começa uma vida nova com Jesus hoje. Tem gente que acha que só vai poder começar uma vida nova dia 1º de janeiro, dia 31, do dia 31 para o dia 1º. Diga assim, eu posso começar. Está fraco? Diga, eu posso começar uma vida nova hoje. Por quê? Porque Deus já rasgou o véu, Deus já te deu acesso. Não importa o que fizeram, não importa o que falaram, não importa se mentiram, não importa se te prejudicaram, não importa se erraram com você, não importa se você errou. Se você acordou hoje de manhã, se tu pegou a tua Bíblia, se tu veio na casa de Deus hoje, se você está me assistindo hoje de qualquer lugar do mundo, você pode ter certeza que Deus tem algum propósito para você. Você que está aqui, você pode ser a pessoa que mais errou na vida, mas se os teus erros não te mataram, é porque o propósito de Deus é mais forte do que todos os erros que você cometeu. Você tem que crer nisso. Você não pode se entregar ao desespero, você não pode se entregar à amargura, você não pode se entregar às dúvidas, você não pode se entregar à voz do diabo. Você não pode ser uma pessoa que vive separada de Deus, sendo que ele já rasgou a separação. Agora tem coisas que Deus vai permitir você passar para o teu bem. Nem sempre as coisas que Deus vai fazer na tua vida vai ser bonita. O véu não foi cortado, o véu foi rasgado. Tem coisa que, se depender de você, não vai acontecer, vai ter que ser Deus que vai ter que fazer. E quando Ele fizer, você vai chorar, você vai lamentar, você vai achar ruim, mas vai ser para o teu bem. Isso vai te fazer mais forte, isso vai te fazer mais espiritual, isso vai te fazer mais humilde, isso vai te fazer ser mais uma pessoa que vai reconhecer que Ele é Deus na tua vida, amém? Aquilo que você perde hoje, você ganha amanhã com Deus. Tem coisa que você aconteceu esse ano, que você acha que foi perda, em 2026 você vai ver que foi a melhor coisa que aconteceu. Tem coisa que você não entende hoje, porque é um processo. Deixa eu te falar uma coisa, enquanto você está num processo com Deus, você não vai entender. No processo, Deus não vai te explicar, você só vai entender quando o processo acabar. Deus não explica nada no processo, você só vai entender depois. Deixa Deus trabalhar na tua vida, fale com Ele. Senhor, limpa o que tem que limpar, rasga o que tem que ir, mesmo que eu não venha entender, tira o que tem que tirar, coloca o que tem que ser colocado, arranca o que tem que ser arrancado, trabalha naquilo que tem que ser trabalhado. Senhor, eu sei que em nome de Jesus eu tenho livre acesso à tua presença. Você tem a mesma presença, você tem o mesmo acesso a Deus que eu tenho. Antigamente só um homem tinha acesso, hoje não, todo mundo tem. Não importa a tua idade, não importa o que você fez, por causa de Jesus você tem acesso. Ele rasgou o véu por causa de você. Ele rasgou o véu porque Ele quer você. Ele rasgou o véu porque Ele quer você na presença dEle. Ele quer tanto você na presença dEle, que toda vez que Ele vê algo que te tira da presença dEle, Ele vai tirar isso de você. Se você está, olha aqui para mim, se você está num relacionamento que tira você da presença de Deus, Ele vai tirar esse relacionamento de você. Se você está trabalhando com
com algo, se você está trabalhando com algo que está tirando você do relacionamento com Deus, Ele vai tirar esse trabalho de você, Ele vai fechar essa porta. E se Deus fecha a porta, você não vai conseguir mais abrir. Isso não é porque Deus te odeia, não, porque Ele te ama. Agora, quando Ele fecha uma porta para você aqui, e você acha que vai dar tudo errado, quando você menos espera, Ele abre outra. Já aconteceu isso com você? Quem fechou uma porta para você, e você achou que estava tudo acabado, de repente Deus abriu outra? Levanta a mão. Quem já aconteceu com você, de você estar num relacionamento, mas esse relacionamento estava destruindo tudo, estava te destruindo, estava destruindo até a tua vida com Deus, e de repente Deus criou uma situação e esse relacionamento terminou, você achou que era o teu fim, mas depois você descobriu que foi a melhor coisa que aconteceu na tua vida. Já aconteceu isso com alguém aqui? Levanta a mão. Deus te ama tanto que tudo que te afastar dele, Ele vai afastar de você, porque Ele quer você na presença dele. Ele quer você na presença dele. Tem gente aqui que esse ano foi só luta. Você sabe qual é a tua maior bênção? Vai ter muita gente agora final do ano que vai ficar postando: ah, esse ano eu viajei, ah, esse ano eu comprei isso. A tua maior bênção esse ano vai ser tu terminar o ano na presença dele. É isso que é a tua maior bênção. Tem alguém aqui que começou, escreve aí nos comentários, tem alguém aqui que começou o ano afastado? Tem alguém aqui que começou o ano afastado? Tem alguém aqui que durante o ano você se afastou, esfriou, se apagou? Teve um momento difícil esse ano que mexeu com a tua espiritualidade? Levanta a mão. Tem alguém? Mas você não vai terminar o ano assim. Você vai terminar o ano forte na presença de Deus. Essa é a tua maior bênção. Isso mostra que há um cuidado de Deus pela tua vida. Eu tenho certeza, olha aqui para mim, eu tenho certeza, se você é uma pessoa, olha aqui para mim, se você é uma pessoa que você no começo do ano, você estava caído espiritualmente, você estava fraco espiritualmente, ou durante o ano, fevereiro, março, abril, maio, junho, de repente você esfriou, deixou de vir na casa de Deus, parou de orar, parou de ler a Bíblia, você se afastou, alguma coisa Deus rasgou na tua vida, porque na nossa vida é só assim, Ele tem que rasgar alguma coisa, e você sabe que quando rasga não dá para usar mais. O véu não foi cortado, foi? Não dava para usar mais aquele véu, nunca mais. Alguma coisa Deus rasgou na tua vida que não deu para utilizar mais, aí você falou: tio, eu tenho que voltar para Jesus. Alguma coisa Ele rasgou da tua vida que você teve que voltar para os pés de Jesus. Tem gente que ela não tem nada de bom para contar, a não ser dizer que ela está na presença de Deus, para você entender que o teu maior tesouro é Jesus. E quando alguém nesse final de ano, nas festas que você vai, nas ceias, alguém pergunta: e aí, qual é a tua bênção? Olha, minha maior bênção é que eu voltei para Jesus, minha maior bênção é que eu estou na presença de Deus. E não fale isso com tristeza não, fale com fé, fale com alegria, porque se você terminar esse ano na presença de Deus, teu 2026 vai ser de muitas bênçãos. Diga: eu creio. Se Deus rasga alguma coisa na tua vida é porque Ele te ama. Se Deus está rasgando alguma coisa na tua vida é porque Ele te protege. Se Deus rasga alguma coisa na tua vida é porque Ele tem propósito. Se Deus rasga alguma coisa na tua vida é porque Ele tem propósito de salvação para você. Você tem acesso a Jesus agora. Você está precisando de ânimo, peça ânimo para Ele agora na hora que a gente estiver orando. Você está precisando de força, peça força para Ele. Você está precisando de direção, peça direção para Ele. Você está precisando do Espírito Santo nessa manhã, peça o Espírito Santo para Ele. Você está precisando se levantar, peça para Jesus te levantar, que Ele vai te levantar. O que você precisar nessa manhã Ele vai te dar, amém?